Camaradas e amigos, unidos nesta magnífica iniciativa, dois acontecimentos que têm um enorme significado para os comunistas portugueses. O do impacto e projeção mundial e de incomensuráveis reflexos no desenvolvimento da luta dos trabalhadores e dos povos e suas conquistas, a Revolução de Outubro, que aqui comemoramos os seus 94 anos. Outro, de uma dimensão mais nacional, mas de extraordinária importância para a vida e luta dos trabalhadores portugueses e do nosso povo, a criação do Partido Comunista Português, cujas comemorações dos 90 anos da sua existência encerramos hoje aqui no Porto. PCP, PCP, PCP. Uma comemoração conjunta que faz todo o sentido, porque se somos um partido que é a criação do movimento operário português, do seu amadurecimento e evolução, que passou a colocar como sua tarefa uma decisiva intervenção de transformação da sociedade, somos igualmente o resultado do efeito galvanizador da Revolução de Outubro de 17 e da sua influência e impacto, e por isso ela é parte integrante da identidade revolucionária do PCP, que muito nos orgulhamos. Desse notável acontecimento que abriu caminho para a construção de uma sociedade nova, portadora de um projeto de eliminação de todas as formas de exploração e opressão social e nacional, em que pela primeira vez em milénios da sociedade humana o sonho e a utopia se transformaram em projeto político e empreendimento concreto de edificação de uma sociedade sem classes sociais antagónicas e liberta da exploração do homem pelo homem, e onde milhões de seres humanos, outrora excluídos e expoliados de qualquer intervenção política e social, se tornaram protagonistas e obreiros do seu próprio futuro. Dessa primeira revolução socialista vitoriosa, que marcou com profundíssimos sulcos a marcha do século XX e se projeta na atualidade como fonte inesgotável de inspiração revolucionária. Dessa realização pioneira, em que pela primeira vez a classe operária e os seus aliados, campesinatos e outras camadas exploradas, conquistaram o poder e reestruturaram a sociedade em função dos interesses dos trabalhadores e da esmagadora maioria do povo. A consagração do trabalho com direitos e livre de exploração, o fim da discriminação e a promoção da efetivação da igualdade entre mulheres e homens, o direito à saúde, o ensino e a cultura transformados em desígnio revolucionário e condição de liberdade e de progresso, a nacionalização das terras e setores estratégicos constituíram a base e os alicerces mobilizadores para responder à questão de que não basta conquistar o poder, é preciso exercê-lo e defendê-lo, confiando nas forças e na força determinante os trabalhadores e o povo. As transformações e realizações revolucionárias, a sua força de exemplo, permitiram que noutros países se alcançassem importantes conquistas sociais. A construção do denominado Estado Social em países capitalistas desenvolvidos, onde as classes dominantes receavam novas revoluções sociais. A Revolução de Outubro não foi apenas mais um extraordinário ato de heroísmo e libertação que fizeram avançar a sociedade. A Revolução de Outubro correspondeu a uma exigência de desenvolvimento social e marcou o início de uma nova época histórica, a passagem do capitalismo ao socialismo científico, que Marx e Engels fundaram e que Lenin desenvolveu. A Revolução de Outubro tem características próprias, resultantes da sua história, da cultura, da realidade socioeconómica e política da sociedade russa.
mas o que marcou o ato e o processo revolucionário de outubro foi e é o seu caráter universal. Daí a extraordinária influência que as realizações e a política de paz e de solidariedade internacionalista da URSS exerceram no desenvolvimento mundial. As já referenciadas conquistas dos trabalhadores dos outros países capitalistas, a contribuição decisiva na derrota do nazifascismo, a derrocada dos impérios coloniais, a expansão do socialismo no mundo, a derrota dos propósitos mais agressivos do imperialismo, tudo isto é inseparável da Revolução de Outubro e do empreendimento das novas sociedades a que deu lugar. Realidades que as dramáticas derrotas do socialismo e o desaparecimento da URSS não anulam e que, contra sistemáticas campanhas de falsificação histórica, é necessário não apenas não esquecer, mas valorizar, aprendendo com as lições da experiência, nos erros, nos êxitos, retirando ensinamentos para a nossa intervenção na atualidade. Num quadro atual e profundamente contraditório no plano nacional e internacional, onde convivem ameaças e perigos muito sérios, com exigentes mas reais possibilidades de resistir, lutar e até avançar, para além de celebrar, vale a pena continuar a refletir e a tentar compreender a Revolução de Outubro, com tudo o que ela comportou de novo, as dificuldades com que se deparou, o que representou como primeira tentativa histórica, mas simultaneamente procurar situar na longa duração o seu significado e a significação da dolorosa derrota da edificação da sociedade que tinha como objetivo o socialismo e o comunismo. O sistema capitalista mudou muito nestes anos em que nos separam das históricas jornadas de 7 de novembro, mas a sua natureza exploradora, opressora e agressiva não só não mudou, como perante o desaparecimento da URSS e do campo socialista, passou a assumir traços cada vez mais carregados e perigosos, explorando a fundo o brutal desequilíbrio da correlação de forças em seu favor. O imperialismo tem vindo a prosseguir uma violenta contraofensiva no plano mundial, com o objetivo de reconquistar posições perdidas, liquidar conquistas sociais e avanços democráticos, dominar mercados e recursos, recolonizar o planeta, impor ao mundo uma nova ordem totalitária contra os trabalhadores e contra os povos. A ideologia dominante e os seus defensores persistem no desfiguramento da Revolução de Outubro para tentar evitar que os trabalhadores e os povos tenham a compreensão e a consciência da natureza predadora e cruel do capitalismo quando se expropria direitos sociais e civilizacionais, quando leva à guerra a várias partes do globo, sempre em nome de mais e mais lucro. Estamos, como previmos há muito, perante um rápido e violento aprofundamento da crise sistémica e estrutural do capitalismo e com ela o aprofundamento do seu caráter explorador, desumano e destruidor que arrasta milhões e milhões de seres humanos para uma vida dramática. Num quadro de evidente declínio das principais potências capitalistas, do agudizar das contradições interimperialistas, de profundas alterações em curso na geopolítica mundial, de intensificação da guerra monetária, de enormes perigos de generalização de conflitos militares e de novas aventuras militaristas do imperialismo, as classes dominantes lançam-se numa perigosa e criminosa fuga para a frente face ao aprofundamento da crise. Por isso vivemos tempos que são para todos nós de dura, prolongada, mas também de exaltante luta. O mito do capitalismo como fim da história, construído pelas classes dominantes, esfuma-se no horizonte longínquo da irrealidade. Não subestimando os seus recursos, a sua capacidade de manobra, o capitalismo mostra que é incapaz de ultrapassar as suas contradições intrínsecas e de dar solução aos problemas da humanidade. A contradição
entre as imensas potencialidades das conquistas da ciência e da técnica e as terríveis regressões e crise económica e social que percorrem o mundo contemporâneo, como o desemprego, a fome, a doença, a exploração desenfreada, as catástrofes ambientais, constituem em si mesma a afirmação de que só o socialismo pode responder às mais profundas aspirações dos trabalhadores e dos povos e salvar a humanidade da catástrofe anunciada pelo capital. É com profunda convicção de que o socialismo permanece como uma possibilidade real e alternativa ao capitalismo e a mais sólida perspectiva da evolução da humanidade que continuamos a nossa luta. Uma luta que gerações de combatentes que vêm desde esse longínquo ano de 1921, a data da criação do PCP, e que marcou ela também o início de uma nova etapa do movimento operário em Portugal. É esse partido que se assumiu como um legítimo herdeiro da Revolução de Outubro, que também aqui exaltamos, dando por findo o ciclo de iniciativas comemorativas do seu 90º aniversário. Esse partido, com uma história que nos orgulhamos, que atravessou em atividade interrupta quase todo o século XX até hoje, feita de coragem, dedicação sem limites à causa emancipadora da classe operária e dos trabalhadores e do nosso povo, à causa da liberdade, da democracia, do socialismo e do comunismo, que enfrentou as mais diversas vicissitudes, que foi proibido, perseguido, forçado a atuar na mais severa clandestinidade e objeto da mais violenta repressão fascista, mas que nunca se entregou, nem nunca se rendeu. Um partido que cedo se assumiu como matriz do partido que somos e queremos continuar a ser. Um partido leninista de novo tipo, enriquecido pela nossa própria experiência e reflexão, que se afirmou na prática como partido da classe operária e de todos os trabalhadores. Partido da resistência antifascista, da luta pela conquista da liberdade, fundador da democracia portuguesa, obreiro de Abril. O único grande partido que fez frente à ofensiva contra as conquistas da Revolução de Abril e tem estado na primeira linha da resistência contra a política de direita e da recuperação capitalista, na defesa e aprofundamento da democracia, da soberania, da independência nacionais, na construção da unidade dos trabalhadores e do povo, na elevação da sua consciência social e política. 9 décadas de uma história notável, uma trajetória de ação, intervenção e luta sem paralelo no panorama partidário português. Partido do nosso tempo, que se distingue na identidade própria deste concreto Partido Comunista Português, natureza de classe, teoria revolucionária, o marxismo-leninismo, democracia interna, linha de massas, projeto do socialismo, patriotismo e internacionalismo. As comemorações dos 90 anos do nosso partido, que decorreram por todo o país ao longo deste ano, foram uma afirmação clara e combativa da determinação do coletivo partidário para perseguir a luta pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo, sejam quais forem as circunstâncias que a vida venha a impor. Mas também a expressão de uma inesgotável confiança na luta da classe operária, dos trabalhadores e do povo português. Neste momento de comemorações, todos temos a percepção que vivemos tempos duros e difíceis. Tempos duros e difíceis para os trabalhadores portugueses e para o nosso povo.
Tempos difíceis pela degradação crescente de vida de largas massas, do elevadíssimo desemprego, da generalizada precariedade das relações de trabalho, da violação dos direitos e da repressão, da quebra dos rendimentos de amplas massas trabalhadoras e de outras camadas do nosso povo, no alargamento das situações de injustiça, da pobreza, da exclusão, na degradação e definhamento dos seus setores produtivos. Tempos em que os portugueses, particularmente os trabalhadores, os pensionistas, os intelectuais e quadros técnicos, os pequenos e médios empresários, os agricultores, as camadas populares do nosso povo, particularmente as novas gerações, estão a sentir nas suas vidas o resultado da grave decisão do PS, PSD e CDS de vincular o país a um pacto de agressão ilegítimo, concertado entre eles e a troika estrangeira do FMI e da União Europeia. Mas tempos também de luta, tempos em que os comunistas são chamados a redobrar o esforço e o trabalho para cumprir o seu insubstituível papel ao lado dos trabalhadores e do povo, combatendo a exploração, as injustiças, as desigualdades, dinamizando a resistência e a luta pela resolução dos problemas do país, pela ruptura e pela mudança por uma alternativa de esquerda. Os portugueses estão hoje em condições de ver quanto acertadas eram as nossas análises sobre as consequências das políticas e decisões dos que nos últimos anos têm governado o país. Anos e anos, camaradas. Anos e anos a governar, reiterando promessas de solução dos problemas nacionais que nunca resolveram. Antes deixaram de forma continuada a agravar, para acabarem por entregar o país e a vida dos portugueses na completa dependência do estrangeiro às mãos da gula do grande capital e financeiro e dos seus representantes. A aplicação dos programas de austeridade destes últimos tempos e agora de execução do Pacto de Agressão do FMI e União Europeia, com a brutal ofensiva antissocial que transporta, não vão, mais uma vez, resolver nenhum dos problemas reais do país, mas conduzir ao seu agravamento numa dimensão ainda mais grave do que aquela a que tínhamos antes da assinatura desse acordo espúrio de agressão e sujeição que PS, PSD e CDS assinaram. Isso está cada vez mais patente na evolução da situação do país. O governo de Passos e Portas anunciam-se como salvadores, mas o que vemos é um país a caminhar a passos largos, cada vez mais largos, para uma mais profunda recessão económica cujo fim não está à vista. Vemos todos os dias mais emprego destruído, mais empresas a implodir, menos produção nacional, sem que se vislumbre e muito menos garanta a inversão desta situação. Nestes últimos 3 meses, perderam-se quase 40 mil postos de trabalho e, em sentido lato, no final do 3º trimestre, tínhamos já ultrapassado 1 milhão de desempregados no país. Vemos o semear de crescentes injustiças a um ritmo alucinante que está a degradar de forma acelerada a situação social do país. Vemos o semear da instabilidade e da destruição de vidas de forma impiedosa e brutal. Vemos dia sim, o governo ou a troika, quando convém, com o FMI à cabeça, a anunciar medidas atrás de medidas, sempre no mesmo sentido, sempre no ataque aos direitos e rendimentos dos trabalhadores, dos reformados, das outras classes e camadas populares. Vemos um pacto de agressão transformado num saco sem fundo, de onde se extrai, de acordo com a estratégia do avanço, em pequenos passos, novas medidas que antes esconderam, sempre mais gravosas, com um único objetivo: pôr o povo a carregar o fardo da crise e aumentar de forma cada vez mais radical a exploração do trabalho. Há dias tiraram do saco os cortes nos descontos nos transportes para idosos e estudantes. Esta semana, mais uma. A pretensão avançada pela Troika do alargamento do roubo aos trabalhadores do setor privado
do subsídio de Natal e de férias. Dissemos, quando da imposição do corte destes subsídios aos trabalhadores da administração pública, que o objetivo dos grandes interesses e do Governo é tornar definitivo esse corte desse direito e alargar essa medida a todos os trabalhadores. As declarações desta semana dos representantes do FMI na Troika estrangeira, que não são apenas a opinião própria, deixam claro que esse é um objetivo do grande capital nacional e estrangeiro e de quem os serve, pesem todas as declarações ao contrário. Escusa de vir Passos Coelho, vir dizer que não querem cortar esses subsídios, porque o que o faz dizer isto é o medo da greve geral e não a sua vontade de concretizar esse objetivo. Sim, camaradas, não tenhamos ilusões. Se eles acharem mole, carregam até poder. Não lhes bastam as medidas já anteriormente anunciadas de alargamento do horário de trabalho, de eliminação do direito a descanso em dia de feriado, que se poderão traduzir na destruição de mais postos de trabalho, da redução do pagamento das horas extraordinárias e do trabalho noturno, do valor das indemnizações e, ultrapassando todos os limites do descaramento, o alargamento selvático do conceito de despedimento com justa causa. Não lhes basta. Querem sempre mais. Querem a lei da selva nas relações do trabalho. É preciso dar resposta que se impõe a estas pretensões e ameaças, porque é preciso derrotá-las. É preciso dar-lhe a resposta que merecem, fazendo da greve geral do próximo 24 de novembro uma jornada memorável de luta dos trabalhadores e do povo português. Uma greve geral à qual é preciso dar máxima de força para que ela seja, porque é indispensável para ampliar o movimento de contestação e protesto contra esta política e este pacto de agressão aos objetivos declarados pelo governo PSD e CDS de conduzir o país ao empobrecimento. Sim, camaradas, uma grande greve geral. Diziam os camaradas, força PCP, PCP. O PCP não estará só solidário com essa greve geral. Dará a sua contribuição, o seu empenhamento, a sua generosidade para que seja uma grande greve geral. Mas devemos, para além do PCP, desempenhar o seu papel no lugar certo. Devemos dizer, camaradas, que isto é com os trabalhadores, é com o nosso povo, que eles têm que assumir a luta como protagonistas do seu próprio futuro, da sua vida, que devem fazer greve geral, lutarem pelo seu próprio futuro, com o PCP, contando com o PCP, sempre e sempre. Como temos afirmado, a luta dos trabalhadores e do povo e a sua unidade na defesa das conquistas de gerações tornou-se uma tarefa premente. Cada vez mais se impõe unir mais os esforços de todos os trabalhadores. Esforços que precisamos de estender a todos os setores da sociedade, alargando e dando uma robusta expressão ao movimento de exigência de rejeição do pacto de agressão. Uma rejeição que se tornou um imperativo nacional, pelo que significa também de abdicação da soberania nacional e da extorsão do país. Só em juros e comissões do empréstimo, a que chamam cinicamente ajuda, o país terá de pagar quase metade do seu valor. São 35 mil milhões que são um roubo ao povo português e que deixam o país sem condições e meios para dar resposta aos problemas do seu desenvolvimento futuro. Como é que é possível? Como é que é possível pagar juros agiotas e garantir ao mesmo tempo o crescimento económico e o emprego que o país precisa, mantendo essa ruinosa política de sistemática destruição da produção nacional, que o pacto de agressão acentuará ainda mais? Não, camaradas. Isto é a quadratura do círculo.
Isto não é possível. Este pacto, os seus encargos e as medidas que preconiza são de completo afundamento nacional. O povo começa a ganhar consciência de que estamos a ficar piores agora para depois ficar pior mais à frente. O cumprimento deste pacto significará hipotecar o futuro do país por muitos anos. É por isso que a renegociação da dívida, nos termos em que nós a defendemos, é uma necessidade incontornável. Como incontornável é a necessidade de uma implementação de uma nova política, uma política alternativa com a qual o PCP preconiza para inverter a atual situação que vivemos. É olhar para a proposta do primeiro orçamento de Estado, filho deste pacto de agressão, para ver o seu sentido profundamente regressivo. Um orçamento que pretende impor uma diminuição geral dos salários, quer pela sua diminuição direta, como no caso dos trabalhadores da administração pública, mantendo o corte de 2011 e acrescentando o roubo de 2 subsídios, quer pela alteração das regras relativas ao horário de trabalho ou à diminuição para metade do pagamento das horas extraordinárias. Um orçamento que pretende diminuir as reformas, as pensões, as prestações sociais, mesmo aos desempregados, agravando ainda mais a desigual distribuição da riqueza, retirando ou mutilando os direitos que assistem àqueles que trabalharam e contribuíram com os seus salários uma vida inteira. Um roubo de salários e pensões no valor de 2 mil milhões de euros, ao mesmo tempo que se multiplicam os apoios ao setor financeiro. Com este orçamento, os trabalhadores portugueses são condenados a trabalhar mais e a receber menos e a pagar mais impostos. Mais IRS, mais IMI, mais IVA, em cima dos aumentos dos preços da eletricidade, das portagens, dos custos da saúde, dos transportes. Aumento também para um forte impacto na sobrevivência do pequeno comércio, da restauração e de outras atividades, particularmente aquelas que estão viradas para o mercado interno. Um orçamento que pretende dar um golpe severo no direito à saúde, com um corte de quase 1.000 milhões de euros, à custa de novos encerramentos, do aumento das listas de espera, à custa do aumento das taxas moderadoras e medicamentos, à custa do despedimento dos profissionais necessários ao serviço de saúde. A situação difícil do hospital aqui de Vila do Conde é bem um exemplo concreto, porque vai ter mais dificuldades para sair da situação em que se encontra. Um orçamento que ataca de forma brutal a escola pública e aplica um corte de quase 20% às verbas destinadas à educação, com o despedimento de milhares de professores, o encerramento sistemático de escolas, a falta de milhares de auxiliares, as dívidas às autarquias, o aumento do número de alunos por turma e o empobrecimento dos currículos. As consequências negativas deste orçamento são vastas e tão profundas na nossa economia, no emprego, nas nossas estruturas produtivas, no aumento da dependência externa, com as políticas de corte drástico no investimento, na drástica redução do poder de compra das populações. Um orçamento que dá razão acrescida à luta e ao protesto populares. É perante um orçamento desta gravidade, camaradas e amigos, que o PS decide abster-se. Diz que se trata de uma abstenção violenta, o que eles inventam em termos de adjetivação. Um voto que aparentemente não é nem carne nem peixe, mas que visa só disfarçar as suas responsabilidades com o pacto de agressão, com a política direita que tem sido realizada no nosso país. Parece que também ontem declararam que se abstêm da greve geral. Que raio de Partido Socialista é este, camaradas? Que afinal, que partido da oposição é que temos que se abstém em tudo para demonstrar que está a favor dessa política direita, do pacto de agressão, deste orçamento de Estado, das medidas que decorrem contra os trabalhadores, o povo e o país. Tudo sempre justificado por uns e por outros, pelo que dizem ser o interesse nacional,
mas de facto para a defesa dos interesses dos grandes grupos económicos. Dessa banca que se prepara para ser levada ao colo pelo Governo e pelo Presidente da República com 12 mil milhões de euros no seu bornal livre de obrigações, apesar de fazerem as fitas do costume dos conflitos encenados. Os banqueiros querem o dinheiro público, mas não querem qualquer controlo. Querem o dinheiro dos contribuintes para recapitalizar e valorizar os seus bancos e património, mas as ações a adquirir pelo Estado correspondentes ao investimento são não ao preço do mercado, mas para serem tomadas pelo valor que eles próprios têm contabilizado os seus ativos. Ou seja, querem que esta operação reduzir a participação do Estado no capital dos bancos a recapitalizar. Aqui já não é o mercado que manda, mas o que lhes convém. Querem o máximo do dinheiro e manter o máximo do seu poder e decisão. Dizem que assim deve ser, porque ajudaram o país comprando dívida pública. Agora o país tem que os ajudar a eles, por eles ajudarem os pequenos e médios empresários. Dizem isto sem corar de vergonha. Nunca investiram um euro que fosse para obter um avultado lucro. Só nos últimos 4 anos, entre 2007 e 2010, a banca obteve 9 mil milhões de euros de lucro. Lucros obtidos desviando muita da sua atividade para a esfera especulativa, não para o apoio à economia, incluindo naturalmente nas operações de especulação sobre a dívida pública, comprando dinheiro a 1% no Banco Central Europeu e depois entregando e vendendo ao Estado a 6%, 7% e 8%. O seu dinheiro correu sempre no sentido onde pode obter mais lucro para os seus acionistas e não em função do interesse nacional. É assim que tem sido, é assim que querem que continue a ser. É por isso que os 12 mil milhões, se realmente se quer que sejam para injetar e dinamizar a economia, deviam ir direitos à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e deixar a dita recapitalização dos bancos ao cuidado dos seus acionistas. Camaradas, a situação hoje em Portugal, refletindo as opções políticas nacionais de uma governação de restauração capitalista, é igualmente indissociável da evolução do processo de integração capitalista da União Europeia, materializada no seu caráter neoliberal, militarista e federalista. Uma crise que, tendo forte expressão na economia e saudando-se por uma situação catastrófica do ponto de vista social, vai, contudo, além disso. É uma crise dos próprios fundamentos e dos pilares económicos, políticos e ideológicos da União Europeia. Uma crise que a crise económica apenas veio pôr mais a nu. Tal como o sistema capitalista está a reagir à sua própria crise, com o aprofundamento do seu caráter explorador, opressor e criminoso, também a União Europeia, que é seu instrumento, reage à crise dos seus fundamentos, com o aprofundamento do seu caráter neoliberal e militarista, com a tentativa de regressão das conquistas e direitos, com novas estratégias de domínio económico e político do tipo colonial, saltos federalistas com ainda maiores restrições democráticas, com uma ainda maior concentração do poder económico e político. Os recentes acontecimentos na Grécia e na Itália, as decisões dos seus conselhos, demonstram de forma mais eloquente que o processo de integração capitalista não serve os interesses dos trabalhadores e dos povos. Esses acontecimentos nestes países mostram bem quem manda por cima das opções e da vontade dos povos. E quanto vale a democracia face às determinações do mercado, desse mercado que mais não é que a expressão e vontade dos megabancos, dos grandes interesses económicos, do grande capital monopolista, dos seus interesses. Quando as eleições não lhes servem, acabam com elas e passam a impor as soluções que lhes convêm. Com os partidos políticos que os têm servido, se apresentam já desgastados e desacreditados, tratam de impor os seus homens na direção da governação sob a capa
de governos técnicos ou tecnocráticos, ditos independentes, mas de facto tomando partido pelos mesmos interesses. Governos de técnicos, mas com a mesma agenda ideológica neoliberal e o mesmo programa político. Este é o novo disfarce que aqui em Portugal se tentou também fazer passar nas finanças, na economia, para criar a ilusão que apenas trabalham para o bem do país e dos povos. Nada mais ilusório. Talvez não seja por acaso que o novo primeiro-ministro da Grécia, Lucas Papademos, apresentado como técnico, tal como na Itália, o Sr. Mário Monti, bem como o novo presidente do Banco Central Europeu, estejam todos ligados a um dos maiores bancos de investimento do mundo, ou seja, a Goldman Sachs. A sua independência é uma ficção. Estão dependentes deste grande banco, do grande capital financeiro, e não são nada meros tecnocratas. Têm ideologia, têm política e querem continuar a obra que os seus partidos não foram capazes de concretizar. Camaradas, nem no nosso país, nem o nosso povo estão condenados. Há soluções alternativas, como a política patriótica de esquerda que tenha como objetivo o desenvolvimento económico, a elevação das condições de vida dos trabalhadores e das populações, a defesa e promoção do interesse público, dos direitos dos cidadãos, o apoio efetivo às micro, pequenas e médias empresas, a defesa e afirmação da soberania. É possível um Portugal mais desenvolvido, justo e soberano e com futuro. São grandes as exigências que se colocam ao nosso partido. Os perigos e as ameaças que pesam sobre os trabalhadores, o nosso povo e o próprio regime democrático de Abril. Mas nós temos confiança nas nossas próprias forças, nas possibilidades que se podem abrir com a luta dos trabalhadores do nosso povo. Neste momento em que comemoramos os nossos 90 anos de vida, ao longo da sua história, este partido, particularmente durante a ditadura fascista, imaginem, camaradas e amigos, quantos daqueles comunistas, daqueles camaradas, daqueles amigos, que perante os perigos, a ameaça da repressão, do desemprego, da tortura, da prisão e até do assassinato, tendo em conta a força do fascismo, quantos deles muitas vezes não se interrogaram se vale a pena continuar a lutar pela liberdade, pela democracia. E houve sempre quem não desistisse. Alguns desistiram, é verdade, mas houve sempre quem não desistisse. Este partido nunca desistiu, até acreditar e lutar para que 25 de Abril fosse uma realidade na nossa pátria. E hoje, no momento em que se levantam no momento em que no horizonte se levantam tantas sombras negras, tantos perigos, tantas ameaças, tantas injustiças que estão em curso, em que se demonstra que o capital, hoje, sem pátria, sem escrúpulos, sem ética, sem moral, apenas virado para o seu objetivo máximo de lucro e mais lucro, à custa que seja da humanidade, aqui estamos, profundamente inquietos, mas com este sentimento de confiança que nos fez chegar aos dias de hoje. Comunistas do nosso tempo, haveremos de continuar a afirmar a nossa luta, o nosso projeto e este grande Partido Comunista Português. Viva o PCP!